Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa ANW Podcast aqui na TV Amazônia, canal 7.1. Você também que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, né? É uma satisfação, uma alegria muito grande receber você novamente como nosso telespectador. E já faço aquele conselho que a gente sempre dá para você, né? Mande, né, esse link, se você está assistindo pelo YouTube, compartilhe esse link para a maior quantidade possível de pessoas, né? Siga-nos nas nossas redes sociais, @TV Amazônia. Se você está assistindo pela TV, também coloca aí nos seus grupos de mensagens instantâneas que começou mais uma vez o programa ANW Podcast. Antes de começar, nós queremos realmente dizer que esse programa vai ser um pouco diferente, né? Por quê? Porque, salvo o melhor juízo, 2 semanas atrás, o pastor Luciano, ele esteve aqui e ele gravou esse programa, né, respondendo as perguntas. Se eu não me engano, a expressão é Q&A, né? Questions and answers, né? Perguntas e respostas. Então, a gente quer realmente seguir, porque na semana passada, 2 semanas atrás, foi o pastor Luciano e dessa vez serei eu que vou estar respondendo as perguntas que foram enviadas pelo público e vai ser muito legal, eu creio que vai ser muito divertido, e assim como foi com o pastor Luciano, que abriu o coração aqui, falou de ministério, família, trabalho, enfim, aqui eu também vou estar fazendo isso, beleza? Antes do nosso intervalo, nós vamos fazer uma pequena pausa. Eu preciso fazer menção e um agradecimento especial aos nossos parceiros aqui no programa NW, né? Temos como parceiros aqui a MOV. Se você está nos assistindo pelo YouTube, é porque nós temos a melhor conexão do oeste do Pará, né? A MOV, provedor de internet. Nós temos também como parceiro a Massa Mix Panificadora, com melhor diversidade de pizzas, pães, com espaço especial para eventos. Temos também aqui como nosso parceiro o Glauber Marinho, nutrição esportiva, estética. Logo, logo ele vai estar aqui novamente. E o Glauber tem nos acompanhado, né, com essa prestação de serviço tão maravilhosa aqui no nosso acompanhamento nutricional. Temos também um núcleo de saúde e performance, um núcleo Zenf, né, onde você pode fazer o seu treino personalizado, o seu treino de musculação. Eles fazem uma avaliação incrível e assim, tem sido também incrível essa parceria. E temos também aqui como parceiro Salvador Esportes, um local onde você vai encontrar a melhor confecção para o seu treino, para a sua atividade física, né? Roupas para academia, tênis para corrida, uma diversidade de produtos especiais para você que gosta, né, que quer fazer sua atividade física. Então é isso, nós vamos para um pequeno intervalo e aí depois nós já voltamos respondendo as perguntas. Fique conosco, ANW Podcast. Estamos de volta com o programa ANW Podcast. Então vamos lá começar as perguntas e respostas para mim. Bora lá. Então a primeira série de perguntas será sobre quem é o Adilson.
Primeira pergunta. Quem é o Adilson quando desliga as câmeras? Cara, o Adilson quando desliga as câmeras. Rapaz, hoje, principalmente, uma pessoa que está muito mais pensando, né, no seu desenvolvimento pessoal. Gente, eu não... Eu vou travar nesse programa aqui. Logo eu que falo muito. Não, o Adilson é um cara que fala muito. Fala demais. Precisa talvez ouvir um pouco mais. Eu sempre sou divertido, eu acho. As pessoas dizem que eu sou divertido. Gosto de música, gosto de ter tempo com a minha esposa, assistindo uma série. Gosto de ouvir muito podcast, por incrível que pareça, no carro. Gosto de ouvir a Bíblia no carro. Que mais? Gosto de ler. Gente, trabalho, né? Graças a Deus eu tenho uma parte profissional. Gosto de dormir, mas assim, às vezes tinha mais dificuldade de dormir, né? Com o processo de emagrecimento melhorei, mas assim, gosto de... eu vou falar uma coisa que eu gosto muito. Sábado e domingo, depois do almoço, aquela cesta de 3 horas, aquela cesta, né? Aquele tempo de dormir bem à tarde, que eu gosto de tentar fazer isso nos finais de semana. Gosto de cinema, acho que o meu hobby principal sempre foi o cinema. E, enfim, gosto da minha família, né? Gosto de tirar tempo com a minha família. Eu acho que é isso. Vamos lá. Você sempre quis ser advogado? Se eu sempre quis ser advogado? Então, por incrível que pareça, não. A primeira coisa que eu quis fazer durante muito tempo gente, não vai rir, né? Mas é para abrir aqui. Mas eu queria ser delegado da Polícia Federal. Sempre achei muito interessante a carreira policial. E teve uma época que antes da carreira, enfim, da carreira jurídica, eu também pensei em ser professor de História. Quis fazer a faculdade de História, né? Mas era uma faculdade que eu ia ter que ir para Manaus para fazer, porque não tinha aqui em Santarém à época. Isso a gente está falando de 2004. Mas... E fiz vestibular também para ser enfermeiro, fiz enfermagem, mas fiquei 3 semanas na enfermagem. Eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, não na nobreza da profissão, né? Mas por causa que eu acho que eu não ia ter condições de ser enfermeiro por causa de sangue, essas coisas. Mas eu acho que eu ia travar em uma situação de emergência. Quis, durante um tempo, tinha muito, muito, muito desenhado que eu queria ser alguma coisa relacionada com relações internacionais. Mas aí fiquei no direito e estamos aí, né? Qual foi a maior dificuldade da sua vida até hoje? Cara, rapaz, teve uma dificuldade muito grande na minha vida até hoje, que foi quando eu era criança. Essa história é engraçada, mas assim, eu tenho que contar para vocês, porque quando eu era criança eu quase morri. Quase morri mesmo, porque eu tinha uma doença que era uma síndrome que não deixava eu fazer a digestão dos alimentos. Era uma desregulação na flora bacteriana do meu intestino. E eu passei os primeiros anos da minha vida fazendo transfusão de sangue, no hospital, sendo acompanhado muito perto por médicos. Era anêmico, magro, amarelo, só olho, né? Mas assim, Deus me curou, porque quando eu acho que eu tinha 3 anos de idade, eu tenho bem essa memória, por incrível que você pode não acreditar, mas eu lembro bem de eu pegar uma garrafa de Coca-Cola e virar todinha, só que ela tinha querosene, né? Ela tinha querosene, e aí eu fui parar no hospital, aquela coisa doida, fizeram a lavagem. E meses depois descobriram que por causa dessa experiência, né, a bactéria que desregulava as outras bactérias havia morrido. Então, assim, essa foi certamente uma das maiores dificuldades da minha vida, que foi essa questão da saúde. Eu acho que da história recente realmente foi chegar a 120 quilos e foi bem difícil. Até ontem nós estamos gravando o programa hoje na quarta. Ontem foi terça-feira, eu falei essa frase para o pastor Sandro, que ele estava pregando no Tadel, que é a nossa reunião de líderes aqui, e eu falei para ele, cara, eu estava morrendo, porque assim, em setembro do ano passado eu não conseguia andar porque eu ficava ofegante,
Eu não conseguia dormir por causa da apneia de sono, por causa da gordura e várias outras situações. E eu cheguei a ficar pré-diabético, né? Minhas taxas estavam todas altas. Então foi um período da minha história recente bem difícil. Qual foi a maior vitória que Deus já te deu? Cara, são tantas, mas eu acho que a principal vitória que Deus tem me dado primeiro, a minha família, né? Minha esposa, minha filha, ter Deus que deu vista tanta, né? Chegou uma para mim, né? E me deu a minha esposa, a Marta, que é uma vitória muito grande. E uma das vitórias hoje ainda que eu posso dizer é ter passado no concurso público, da UFOP. Sou servidor, já tem aí 8 anos e foi uma grande vitória. Agora, lógico, né, no aspecto espiritual, o fato de ter conhecido Jesus, ter entregue minha vida para Jesus, essa aí certamente vai ser sempre a principal vitória, né? Agora, a última pergunta dessa primeira série é: existe algo que você faria completamente diferente se pudesse voltar 10 anos? Eu posso falar de 10 anos, eu posso esticar um pouquinho, porque eu acho que se a gente esticar aí, vamos esticar uns 15 anos ou um pouquinho mais, eu teria dado mais, eu teria feito uma faculdade da forma diferente. Eu fui por opção minha, por opção pessoal, né? Isso não foi... Eu não tive equilíbrio quando eu fiz a minha universidade, né? Eu entrei em 2004, gente, eu saí em 2013, quase jubilado. Só essa história de quase jubilamento é um milagre. Mas, assim, eu meio que desonrei o nome de Deus, sabe? Porque eu estava bem envolvido na igreja, fazendo as coisas da igreja, mas falhando na universidade, a ponto das pessoas chegarem uma vez e disserem assim: não, o Adilson lá na igreja, ele toca, ele ministra e tudo mais, mas aqui na universidade ele nem aparece, e porque era uma realidade. Mas isso foi, volto a dizer, culpa minha, somente minha, por escolhas que eu fiz. Talvez não ouvi as pessoas que eu deveria ter ouvido à época, que me aconselharam, e enfim, eu mudaria isso. Se eu pudesse mudar, eu teria feito a minha faculdade da melhor maneira, formado e honrado o nome de Deus da melhor maneira nesse espaço, né? Deus tem me dado oportunidades depois de fazer isso, mas se eu pudesse corrigir isso, eu acho que seria esse ponto. Ok, agora vamos para a segunda série de perguntas sobre ministério. Eita, bora lá. Como nasceu o seu chamado para servir na igreja? Cara, então... É engraçado porque passa muito pela pessoa do pastor Sandro Oliveira, que foi uma das pessoas que investiu em mim lá em 2004, né, para que eu pudesse estar envolvido com os eventos, né, à época as conferências do MDA e tudo mais. E eu comecei servindo, né, servindo nessa área de estar próximo e ajudando ele na coordenação de eventos, e foi assim. Em 2004, gente, eu era novo convertido, eu converti em 2003, mas assim, em 2004, por causa daqui da TV, né, eu comecei a vender espaços nos outdoors, né, para o Congresso da Paz de 2004, e aí com isso ele depois me deu espaço para estar mais próximo dele, e isso foi me envolvendo e fui me envolvendo, e eu sempre fui servindo dessa maneira, e aí me envolvendo com os eventos e com a organização de eventos. Ministerialmente, na parte da música, aconteceu uma coisa muito interessante, porque também em julho de 2004 eu fui para o Fogo e Glória, né, em Minas Gerais, Sesc Venda Nova, Asas da Adoração, Pastor Cirilo, Danduque, né, e assim, foi uma conferência incrível, e aconteceu uma coisa muito sobrenatural. No meio da adoração, minhas mãos levantaram, e assim, vai ter gente que vai dizer que é loucura, mas eu estou sendo bem sincero aqui, minhas mãos levantaram e eu ficava tocando e eu tentava baixar a mão e as minhas mãos voltavam, e eu fiquei horas fazendo isso, e sem mão, e assim, aquela coisa como se eu tivesse um instrumento na minha frente. Quando eu voltei, eu tive contato com o Bruno Almeida, que hoje é pastor lá em Juazeiro do Norte, e ele me ensinou a tocar teclado. Ele estava indo para Fortaleza, né? E quando foi no dia 20 de março eu comecei a tocar teclado na igreja, e aí tive um hiato, evidentemente, aí um período, mas já tem aí um tempinho.
E aí, depois disso, comecei a ministrar louvor também. Então, assim, foi assim que eu me envolvi. Ministério de Células, né, que é um dos nossos principais ministérios, eu fiquei embaixo da cobertura da Edilene, do Dorica, né? Porque quem me ganhou para Jesus foi a Ana Paula Coimbra, que hoje é minha médica também, né, nutróloga. E assim, nesse ínter eu já fui líder, depois fui supervisor, depois entreguei, depois fui auxiliar de visitante, né? E aí hoje, né, depois fizemos uma transição em 2020. Cara, eu acho que foi 2024, não lembro agora, pastor Luciano, desculpa aí. Mas não sei se foi 2004, eu acho que foi 2025. Fizemos uma transição para a rede, a época Laguna, que depois multiplicou e estamos liderando célula na rede Verde Oliva. Eu acho que é isso. Sendo bem sintético, tá, gente? Qual foi o momento em que você teve certeza de que Deus estava dirigindo a sua vida? Rapaz, por incrível que pareça, gente, foi nesse evento lá em 2004, eu estou falando 20 anos atrás. Tem uma ministração do Dan Duque, falando sobre os passos que você tem que dar, né, e o que você tem que entregar. E ali naquele dia, assim, aquilo impactou minha vida de uma forma de entender que eu não tinha escolha. E de todos os anos para cá, né, mais recentemente, Deus tem usado pessoas, profetas, homens de Deus, para confirmar que não tem plano B, que a minha vida realmente está nas mãos de Deus e eu vou seguir sempre aquilo que Ele quer para a minha vida. É isso. Você já pensou em desistir do ministério? 20, 30, 40, 50 vezes, tantas vezes. Assim, gente, já pensei, já tive um tempo que eu falei que foi um período de hiato, né, por questões que eu me recusei a tratar, questões de enfim, que não vale a trazer aqui, mas de ficar magoado com pessoas, com líderes, com coisas assim, sabe? Que a gente vai relevando ou vai deixando passar, e aí eu tive um hiato aí de acho que 2013 até 2019, uns 7 anos, sabe? Afastado de tudo, sendo e quando eu falo ministério, indo só para a igreja, indo nos cultos, mas não no nosso contexto, indo para a célula, mas só, não querendo me envolver, não querendo, mas graças a Deus, 2019 para cá, Deus tem feito um milagre, e desse tempo para cá, a gente sempre acontece alguma coisa, aí, mas sempre vem uma palavra no meu coração, que fala assim, que eu não tenho permissão para isso, para desistir. Deus não mas Deus é um Deus que permite. Não, Deus é um Deus que dá o livre-arbítrio. Mas no meu coração eu sinto que eu não tenho essa permissão hoje de fazer isso. É isso. Qual passagem bíblica mais marcou a sua vida? Cara, eu sempre eu gosto muito, né? Mas eu não me lembro o texto, mas eu acho que é 2 Crônicas. Eu não vou chutar, mas tem um 16 na história, mas é assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, assim, essa é a passagem que eu sei que o olhar do Senhor está passando pela terra e que eu quero ter esse coração totalmente para ele. É isso. Se pudesse deixar apenas uma mensagem para a igreja brasileira, qual seria? Rapaz, se eu pudesse, eu vou usar a palavra que tem me perseguido nesses últimos meses e que é uma mensagem que eu creio que para essa nova etapa. Eu fiz aniversário semana passada, dia 9 de julho, e uma palavra que Deus tem falado comigo conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Eu acho que essa é a mensagem, que é um tempo que eu creio que nós precisamos nos voltar para Deus. Essa palavra está lá em Oséias, capítulo 6, e ela é uma passagem muito legal que fala a respeito de que tão certo como o sol da manhã ele virá. Mas aí ele diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus.
E é engraçado que a Bíblia ela fala que a única coisa que nós podemos nos vangloriar é do conhecimento de Deus, né? Então, se eu pudesse hoje dizer, igreja brasileira, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. É isso. Agora vamos para a terceira série de perguntas, agora sobre profissão. Yes. Como é conciliar advocacia, serviço público e ministério? Alguém me responde, por favor, como é conciliar, porque... Gente, não é fácil, né? Não é fácil porque na advocacia você está cuidando de vidas, né? Assim, no ministério você também está cuidando de vidas. No serviço público você atende pessoas. Mas, então você tem que procurar fazer tudo muito certinho. Mas a vantagem é que na advocacia você tem um certo prazo em algumas coisas, outras coisas são mais urgentes. Então eu procuro sempre ver isso, ver o que é mais urgente, procurar resolver, porque assim, o cliente ele quer uma resposta, né? Então, mas eu sempre procuro pensar nisso, a resposta que eu preciso dar para o meu cliente, o tempo que eu tenho para dar, e aí em cima disso eu vou organizando, né? E procurando exatamente sanear tudo o mais rápido possível. O serviço público ele tem algumas vantagens, porque assim, as nossas atividades elas, principalmente no meu setor, eu trabalho num setor hoje que é muito estratégico na instituição, na UFOPA, que é o setor de tecnologia. Então eu procuro realmente também cumprir os prazos e tudo mais, mas eu tenho às vezes uma certa folga, né? Por favor, meu chefe, não escute isso aí, tá, meu superintendente? Mas não entenda mal. Mas assim, para que eu possa fazer as coisas, né, num prazo maior e lógico, sempre dando prioridade para aquilo que é mais rápido, mais importante. E o ministério é todo dia, gente. Então, assim, o ministério a gente tem que fazer na célula, a gente tem que fazer o pastoreio, então envolve estar cuidando das pessoas sempre. Então, essa questão de conciliar é a graça mesmo de Deus, é a favor de Deus, porque humanamente é impossível, né? Agora, talvez com uma coisa que eu preciso melhorar, e isso eu confesso, é planejar um pouco mais, é organizar um pouco mais, é agendar um pouco mais. Talvez se eu fizesse isso, ainda ia ficar melhor, né, essas 3 áreas. Qual caso jurídico mais marcou sua carreira? O caso jurídico mais marcou a minha carreira, eu não posso, foi uma adoção. Uma adoção que eu pude trabalhar como advogado para um casal de pastores, pastor Ralph, né, pastora Lisa, eles estão acho que na Suíça hoje, e eles estavam no cadastro de adoção há muito tempo, e aí eles sempre colocavam, quando eles vinham nas conferências, porque a nossa igreja sempre tinha muitas conferências, e eles vieram aqui em Santarém, e aí eles foram no abrigo e encontraram uma criança que estava numa condição bem difícil na época, e cara, eu não posso dar muitos detalhes, mas o que eu posso dizer é que eu pude trabalhar nesse processo e hoje as crianças já são jovens e para mim esse processo foi incrível, porque eu creio que eu fui usado por Deus, né, para conseguir essa adoção, e essa adoção assim, foi muito peculiar sobre a questão de que era uma situação que aquelas crianças realmente precisavam, né? E eles puderam adotar e foi incrível. Para mim esse foi o processo mais marcante da minha vida. O que as pessoas imaginam sobre ser advogado e não é verdade? É que a gente pode resolver dar a palavra final. Essa é a palavra. A gente tá para resolver, mas é tipo assim, não, olha, doutor, como é que vai ser? Eu falei, não, quem vai decidir é o juiz, mas às vezes as pessoas acham que é a gente que vai resolver a situação dele com a palavra final. Quem vai dar a palavra final é o juiz, mas nós vamos dar todos os argumentos. O juiz ele resolve as coisas, gente, ele decide com base nos fatos, com base naquilo que é construído. Então, assim, o nosso papel como advogado é mostrar os fatos, é mostrar o que aconteceu, mas não somos nós que vamos decidir. E às vezes as pessoas chegam e dizem, mas doutor, mas tem que fazer assim. Eu falei, cara, a nossa parte a gente faz, mas quem decide é o juiz. E outra coisa, muitas pessoas que... eu acho que é o principal, é melhor falar só isso. Mas é legal, gente. Amo meus clientes, tá? Ei, joinha aí, coração para todos. Qual conselho você daria para quem está começando na advocacia? Cara, para quem está começando hoje na advocacia, gente,
cada dia mais você vai ter que entender as ferramentas que nós temos disponíveis. E isso vai desde da lei seca à inteligência artificial. Sempre está atualizado com o que está acontecendo na jurisprudência e sempre está atualizado com as ferramentas que estão disponíveis. Porque as ferramentas vão te ajudar hoje para que a advocacia seja mais fluida, para que a advocacia seja mais eficaz. Beleza. Ok. Agora vamos para a nossa quarta série de perguntas, onde nós vamos falar sobre saúde, e especialmente o processo de emagrecimento. Bora lá. Então, a primeira pergunta é: o que fez você decidir mudar de vida? Rapaz, eu falei no início já um pouco aqui sobre o desafio. Ano passado, 9 de julho do ano passado, a doutora Ana Paula Coimbra, ela disse que ia me ajudar nesse processo de emagrecimento. Ela é nutróloga. Eu já tinha um acompanhamento do Núcleo Zenf, mas eu estava muito negligente. E também a gente já tinha um acompanhamento aqui do Dr. Glauber Marinho, do Glauber Marinho nutricionista, mas eu também já fazia mais de ano que eu não ia lá. E assim, gente, em julho do ano passado, a doutora Ana Paula me passou uns exames, aí eu fui fazer os exames e as minhas taxas praticamente triplicaram, especialmente a da que a gente chama da hemoglobina glicada, que é a taxa que está indicando que eu estava pré-diabético, gente. E assim, eu estava vindo numa queda. Desde, eu acho que fevereiro do ano, eu tinha até tido um ferimento bem sério na perna e aquilo não cicatrizava. Eu fiquei muito preocupado com aquilo começou. Só que assim, eu não estava tendo força, sabe, gente? Assim, literalmente. Então, assim, em julho, isso me deu um fôlego, me deu um ânimo. Mas como demorou um pouco esse processo para começar, né, o protocolo com ela, quando foi ali em setembro, eu estava naquelas condições que eu falei, ofegante, não dormia mais direito, muito ansioso, já tinha chegado praticamente a 120 quilos, estava punk. E aí eu acho que tudo isso foi um catalisador para a mudança. Mas assim, realmente foi horrível um dia que eu fui tentar amarrar o sapato e quase morro para tentar amarrar o meu tênis. Ali eu falei, não. Aí nesse mesmo dia eu mandei uma mensagem no Instagram do Dr. Glauber, do Glauber Marinho, e eu falei, cara, me ajuda, cara, eu preciso de ajuda, né? Expliquei um pouco como está a situação e disse, vem aqui amanhã, e ele marcou a agenda e nós começamos. Qual foi o momento mais difícil do processo? Cara, o momento mais difícil do processo, na verdade, tem sido conseguir manter a alimentação, né? A alimentação para mim sempre foi uma dificuldade, gente. Mas assim, quando os resultados começaram a vir, eu comecei a relativizar essa situação dessa dificuldade. Não, cara, dá para fazer, né? E a outra coisa mais difícil no processo tem sido também porque eu precisava fazer algum cardio. E assim, quando eu comecei a fazer, pelo menos 2 vezes, eu comecei a sentir dores no joelho e tudo mais. Mas com o treino lá no Zenf, eles me ajudam com essas dores no joelho e eu estou conseguindo. Mas provavelmente eu vou ter que fazer uma avaliação melhor do meu joelho para ver e tudo mais. Porque eu quero correr, quero fazer outros esportes. Hoje já estou fazendo natação e bora lá. E qual foi o momento mais emocionante? Se eu me emocionar aqui, quando eu já tinha, na minha primeira avaliação, gente, eu perdi 10 quilos, né? Lá entre setembro e outubro eu já perdi assim 10 quilos. E na segunda avaliação, né? Para a segunda avaliação eu perdi menos. E aí quando já fui na terceira avaliação eu achava que eu não estava conseguindo e tal. E quando eu cheguei no consultório, que eu vi que eu tinha perdido assim 4 quilos de gordura, mesmo eu achando que eu não estava bem, cara, naquela hora ali veio uma emoção muito grande. Eu acho que o Glauber lembra assim que eu falei, cara, isso é demais. E aí, ali naquela avaliação eu saí dos 2 dígitos, né? Eu saí já de 100 quilos que eu estava e entrei na casa dos 90 quilos. E ali foi incrível. Saída dos 3 dígitos foi incrível, foi muito bom.
E qual foi o maior aprendizado dessa transformação? Rapaz, o maior aprendizado está sendo a frase que eu acho que eu ainda não... Eu vou falar daqui a pouco, mas eu já posso até falar. É que se eu fizer ou não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, assim, eu preciso entender que não é do dia para a noite. Eu preciso entender o processo, eu preciso entender a constância. E essa era uma dificuldade minha. É que eu queria um negócio assim e o maior benefício é entender que é possível, mas que eu preciso estar no processo. Então isso tem mudado um pouco a minha vida, principalmente nas outras coisas, nas disciplinas espirituais, nos meus processos de trabalho. Eu preciso, não, eu tenho que fazer. Eu faço aqui um pouco, faço mais um pouco aqui, e o resultado ele vai vir desse processo. E isso está me ajudando, porque eu sempre fui muito, sabe, não tem, bora resolver, ou então bora fazer isso do dia para a noite. Não dá. E eu acho que esse tem sido o maior benefício, entender a importância do processo. Agora vamos para uma outra série de perguntas. Agora são perguntas e respostas rápidas. Bora lá. Um livro. O Poder Secreto da Oração Jejum, Mahesh Chavda. Uma pessoa que inspira. Rapaz, entre muitas pessoas, eu vou ter que colocar aqui, sempre me inspirou, Pastor Sandro Oliveira. Um versículo favorito. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Uma comida favorita. Churrasco. Um sonho ainda não realizado. Ser aprovado num concurso para uma carreira jurídica. Cidade que gostaria de conhecer. Nova York. Um medo. Rapaz, hoje, certamente, um dos meus maiores medos hoje é que aconteça alguma coisa com a minha filha, com a minha esposa, com a minha família, né? Um hábito que mudou sua vida. É o jejum. O melhor conselho que recebeu. O melhor conselho que eu recebi foi recentemente. Se eu fizer ou não fizer, o tempo vai passar do mesmo jeito. Uma palavra que define 2026. 2026, transformação. E agora, para a gente encerrar as últimas perguntas. Se Deus lhe permitisse conversar com Adilson de 20 anos atrás, o que você diria? Vamos lá. Bora lá, Adilson. Faz tua faculdade de Direito, macho. Né? Come menos, cabra. Exercite-se mais. Né? E principalmente, dê mais tempo e importância para aqueles que estão próximos de você e te amam. Né? E aí isso entra aqui, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão e as pessoas que Deus tem colocado na minha vida nesses 20 anos. E aí vai uma lista incrível. Ou seja, importe-se com seus relacionamentos. O que você espera viver nos próximos 5 anos? Paz, 5 anos eu espero alcançar desses sonhos que eu falei. Eu espero realmente... a gente ainda está nessa luta, né? Não mais... de ficar bem distante da obesidade e transformar. Eu lembro muito de um filme, gente. Ai, Jesus. Um Tira no Jardim da Infância. A dublagem brasileira é incrível. Mas ele fala assim: tá na hora de transformar esses corpos, essa massa em músculo. Mas não sei se é massa que ele fala, né? Mas para não ser cancelado aqui, mas é isso que ele fala da dublagem, eu nunca esqueço. Mas é isso, é transformar, passar por essa transformação e poder ter a manutenção de músculos para não voltar para a obesidade, né? E para terminar... Era isso, né, nos 5 anos. Não, aí uma das coisas dos 5 anos é realmente, a gente tem alguns sonhos que a gente tem sonhado para Débora, alguns outros sonhos pessoais também, de construções. Tem tudo isso para os próximos 5 anos aí. E talvez crescendo no ministério, né? Estava esquecendo, né? Galgar outros espaços no ministério. E para terminar, qual é o legado que você deseja deixar? Cara, o principal legado que eu desejo deixar é de que é importante você se relacionar com Deus e é importante você se relacionar com as pessoas. Eu sempre ouvi essa frase, a Edilene sempre falou muito essa frase,
Dylan Coimbra, que também, juntamente com Dorica, investiu muito nas nossas vidas nesses últimos anos, né? Se a gente fosse traçar aqui várias pessoas, mas eu tenho que fazer menção a eles. E a Edilene sempre falava muito assim, ela diz assim, que quando nós chegarmos no céu, né, provavelmente Deus vai fazer 2 perguntas para a gente: como foi o seu relacionamento comigo e como foi o seu relacionamento com as pessoas. E eu acho que esse é o legado que eu quero deixar, da importância de você ter um relacionamento com Deus e a importância de você cuidar dos relacionamentos que Deus tem colocado com as pessoas. O pastor Eide sempre fala, né? O vertical, ele vai gerar o horizontal, mas não sempre só no seu crescimento pessoal, mas no seu crescimento de relacionamento com as pessoas. É isso. Pronto. Gente, então vamos finalizar. Espero que você tenha gostado dessas respostas, das perguntas e das respostas. Esse foi o nosso programa ANW de hoje, né? Escreva aí nos comentários do YouTube o que você achou, né? E é isso. Nós nos vemos no próximo programa e até a próxima. Valeu.